Bem, vamos lá. Notícia meio que de última hora que saiu agora na mídia geral do Brasil. O Vasco está impedido, não vai jogar no Maracanã às 11 horas da manhã. Gabriel, o que... foi... O Maracanã é a nossa casa, isso obviamente interfere na gente. O estádio para quinta-feira no Fluminense Olímpia estará disponível. Deixa um like aí embaixo, se inscreve aqui no canal. E vamos embora para a gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto. A decisão foi publicada primeiramente, né, lá no Poder Judiciário, mas eu li a matéria do GE. Globo, e é essa que eu vou abrir aí para você dar uma olhadinha, beleza? Daí, ó, a Justiça derruba a liminar do Vasco para jogar no Maracanã. Deixa eu tirar esse vídeo daqui. Justiça derruba a liminar do Vasco para jogar no Maracanã. Desembargador atende a pedido de Flamengo e Fluminense, cita estádio Newton Santos como possibilidade para receber a partida de domingo. O Vasco vai recorrer da decisão. A matéria do Davi Barros, do Gustavo Garcia, Marcelo Baltar e do Marcelo Neves. Bem, o jogo é entre Vasco e Atlético Mineiro no próximo domingo, às 11 da manhã. A Justiça do Rio apontou que a preservação do campo de futebol onde as partidas são realizadas constitui atividade imprescindível. Esse foi o ponto final da história. O ponto central, melhor dizendo. Isso por quê? O que está acontecendo, só para vocês entenderem. O Maracanã está na mão de Flamengo e Fluminense. O Vasco pediu para jogar no Maracanã. Flamengo e Fluminense negaram. O Vasco entrou, como já fez inúmeras vezes, entrou com um pedido de uma liminar para que jogasse no Maracanã. Já fez acho que 2 vezes nesse ano. A Justiça concedeu essa liminar, o Vasco estava autorizado no Maracanã, a jogar no Maracanã. Teve uma diferençazinha logo depois, que das outras vezes, o Vasco, assim que recebia a liminar, estalava os dedos, tava lá. Saiu a liminar, o Vasco está autorizado a jogar no Maracanã. Veja aqui informações de ingressos para Vasco e Atlético Mineiro no Maracanã, já abria a venda de ingressos. Enfim, e aí logo depois, obviamente, era muito mais difícil, mesmo com o Fluminense e o Flamengo entrando com recurso para derrubar essa decisão liminar. Era muito mais difícil porque já tinha ingresso vendido, você teria que ressarcir esse consumidor, e aí você ia para um PROCON, uma série de coisas que... Só que dessa vez o Vasco não abriu ingresso. Segundo a matéria aqui, o Vasco tinha tudo pronto para iniciar a venda de ingressos, mas aguardava a decisão. O clube agora vai recorrer, ou seja, aguardou a decisão do recurso. E aí, assim, eu não entendi exatamente por que o Vasco não abriu urgentemente essa venda de ingressos. Acho que foi um dos fatores mais cruciais. Tem 2 fatores cruciais, na minha visão, tá? Para a decisão da Justiça dessa vez ter sido diferente. O clube agora vai recorrer e afirma que não irá desistir de jogar no Maracanã. Aí, enfim, vem toda a decisão. Se você quiser, abre lá no GE. Globo para você poder ler. Tem muito juridiquês. Enfim, na matéria da Trivela, se eu não me engano, deixa eu até botar ela aí na tela. Até rimou. A matéria do Trivela, que é uma matéria... Eu não enxergo daqui. Não está assinada a matéria, né? Tem a decisão completa aqui embaixo, a íntegra da decisão. Bem... O que fez ser diferente? Se eu falei que o primeiro fator crucial era essa questão da venda de ingresso do Vasco. Não ter acontecido logo depois. E não ter essa pressão, entre aspas, essa questão popular ali. Mas bem, tem esse fator. O segundo fator importante na minha visão eu precisaria do meu óculos que eu não estou enxergando lá direito. A televisão está mais longe agora, mas eu vou tentar ler aqui no computador. É o fato que está exprimido aqui nesse texto do GE. Globo de que a preservação do campo de futebol onde as partidas são realizadas constitui atividade imprescindível. Qual que é o outro fator para, nesse caso, ser diferente? O horário das partidas. Dessa vez, não é que... Já houve jogo num dia após o outro. Isso já aconteceu, inclusive com o próprio Vasco. E aqui está o trecho da decisão. A preservação do campo, é o trecho que eu já li, já que se trata do espetáculo esportivo com ingressos comercializados, tendo do outro lado milhares de consumidores que possuem o direito básico de recebimento de serviço ou produto com qualidade, sendo a precariedade do campo de jogo fator de depreciação. Qual que é o ponto aqui da lei que eles estão se amparando? O Vasco disse que o argumento do Fluminense e do Flamengo era de que preservar o gramado
é uma coisa imprescindível, porque você não tem como apresentar uma peça de teatro com o tablado quebrado. É um problema dessa peça de teatro. Você apresentar um jogo de futebol para o seu consumidor, leia-se torcedor, com um gramado horroroso, constitui um problema também nessa oferta de serviço ou produto ali que está sendo ofertado. E dessa vez, a questão do horário importa, porque um jogo será à noite, o jogo do Fluminense acaba às 10h30 da noite, ou 8h30 da noite, se eu não estou enganado, 8h30 da noite, o jogo é às 6h30, acaba às 8h30 da noite de sábado, e cerca de 13, 14 horas depois já tem jogador treinando no Maracanã, fazendo aquecimento na manhã de domingo. Não é um jogo às 4 da tarde do sábado e outro às 8 da noite do domingo, com um respiro aí de mais 24 horas. Literalmente o gramado do Maracanã vai acabar a partida, ele vai tomar um café, vai deitar, vai dormir, quando ele acordar o Vasco já tá lá. Criando ali uma personificação do gramado. Então esse também é outro agravo, né? Que foi colocado na decisão. Acho que esses dois são os pontos centrais. Na decisão também é colocado, esse eu acho um ponto um pouco mais fraco, na decisão também é colocado um ponto... Ah, tá, não, só sobre o gramado ainda, vai lembrar essa matéria aqui, né? A Conmebol abriu um procedimento disciplinar contra o Flamengo por causa do gramado do Maracanã no último jogo do Flamengo, justamente contra o Olímpia, né? Teve a questão do sinalizador e etc. Dois jogadores que passaram direto pela zona mista no jogo do Olímpia, mas... Passaram direto não passaram, né? Mas o estado do gramado e marcação de linhas fora do padrão foi um tema. Ou seja, pode ser que o Fluminense na quinta-feira também tenha problemas com o gramado. É sempre bom lembrar, o problema do gramado do Maracanã não é o cuidado que Flamengo e Fluminense têm com ele. É o altíssimo número de jogos que se tem por lá. São cerca de entre 50 e 70 jogos no estádio por ano. É uma quantidade muito grande. Nenhum estádio do Brasil tem essa quantidade de jogos e a qualidade boa do gramado. Tanto que os gramados que normalmente têm as piores qualidades, ou porque são de fato muito maltratados, como é o caso do Mineirão, tem outros estados no Brasil, do Independência estava assim pela quantidade de jogos agora recente também, mas enfim, os estádios que acabam recebendo 2, 3 clubes têm esse problema. O Independência ficou assim, justamente porque o Mineirão estava com problema de gramado por causa da quantidade de shows. Cruzeiro, América e Atlético foram jogar na Independência, o gramado da Independência ficou horroroso. Como é o Castelão também, com o Ceará e Fortaleza jogando lá. Nesse ano o Ceará tá na Série B, mas ano passado foi Ceará, Sula, Fortaleza Libertadores, Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, Campeonato Brasileiro, tudo lá. Então, e o Fortaleza agora, inclusive, tá com um problema, pode ser que mande o jogo das quartas de final da Sul-Americana fora de casa, vai ter que fechar jogo do Brasileirão, levar pro PV, enfim. Então todo estádio que tem um monte de jogos assim, tem prejuízo no gramado. Tem o prejuízo ao longo prazo, que é o que acontece mais no Maracanã, e o caso do Vasco é esse, assim, o Fluminense pode se apresentar na quinta-feira num jogo importantíssimo, com um gramado um pouco pior. Não é que o gramado vai estar bom se o Vasco não jogar, é que o gramado vai estar ainda pior e pode render até punição para quinta-feira. O outro probleminha que eu ia citar é a questão do Engenhão. A galera do Vasco já considera que não dá para jogar no Maracanã com torcida. Deu uma passada em lives, enfim, em comentários também de vascaínos, que o Vasco tem que delimitar esse jogo até amanhã 11 horas. Porque, perdão, até sexta-feira 11 horas, porque, se eu não me engano, são 70... Ah, não, até amanhã mesmo, 72 horas até para poder se resolver. O cenário é complicado para eles provavelmente não vão conseguir isso a tempo, vão tentar a medida de urgência, enfim, muito provavelmente o Vasco não vai conseguir, porque precisa apresentar a CBF esse local. E aí as opções que ele tem São Januário não está podendo receber público, então eles jogariam em São Januário sem público, e para eles não é o momento disso, né? Estão tentando aí salvar do rebaixamento. Ou eles levariam para outro estado, e aí o tempo é menor ainda, né? Para você levar um jogo para Brasília, para Manaus e etc., é um outro problema gigante, e ainda tem a questão do Atlético Mineiro também, né? Ou seja, esse é um problema pro Vasco. Gabriel, tem o Engenhão? Tem. De fato tem, é só o Vasco ir lá pagar o aluguel pro Botafogo. Isso tá na decisão, inclusive. Só que o Vasco não quer isso. Porque tal qual o Fluminense liberasse, uma vez que o Fluminense e o Flamengo aceitassem o aluguel do Vasco numa boa, sem entrar na justiça, o Vasco iria utilizar isso politicamente para sempre, de toda vez querer jogar quando quisesse, porque ia ganhar força. A partir do momento que o Vasco olha a decisão judicial e fala, tudo bem, vou jogar no Engenhão, para ter torcida e joga no Engenhão, o Vasco nunca mais consegue jogar no Maracanã quando o Flamengo e o Fluminense não quiserem, que é praticamente nunca. Então, assim, há um problema grave pro Vasco, mas aí, meu amigo,
dane-se, eles que se resolvam. Nosso assunto aqui é Fluminense. Domingo, até que se prove o contrário, não terá jogo no Maracanã, só o jogo de sábado do Fluminense e América Mineiro, que já tem mais de 30 mil ingressos vendidos. E o jogo de quinta, que já está praticamente esgotado os ingressos contra o Olímpia. Tamo junto.